Curiosamente, Papão e Leão se reencontraram com fantasmas antigos. O Remo começou surpreendendo. O clube do Remo fez um primeiro tempo perfeito. O que faltou foi gol. Se o Remo conseguisse corrigir apenas os gols, o Remo conseguiria a vitória. O Remo voltou a perder muitos gols. Perdeu gols incríveis. Foi punido ao final da partida pela perda de gols com um gol totalmente descabido do Anselmo. Marcos Braz, na coletiva, comentou o fato das arbitragens estarem prejudicando. Citou inclusive os times paraenses. Quando o lance é minimamente baixo e duvidoso, o árbitro de vídeo tem optado pelo time contrário ao time paraense. Isso é uma prática do campeonato. O Remo novamente decepciona dentro de casa, continua cometendo os mesmos erros. Eu acho que o Antônio Oliveira precisa rever seus conceitos urgentemente e cada vez mais fica evidente que o Remo é mal treinado. É esconder o sol com a peneira. Mas ele é um time que se defende e ataca esporadicamente, buscando jogadas individuais dos seus principais jogadores, que é o Diogo Oliveira e o Garcês. Está pesando a falta de elenco e a falta de opção. Também está pesando a falta de soluções que o treinador consegue com o elenco. A partida no primeiro tempo, como eu falei, deixou uma esperança no Paysandu por conta de algumas jogadas, onde quando a torcida do Paysandu acreditava que o Paysandu pudesse dar aquele algo mais no segundo tempo para conseguir a virada do jogo, foi justamente o contrário. Já deu para ver que o Claudinei não consegue encontrar uma forma do Paysandu jogar sem a bola passar pelo pé do Garcês e do Diogo Oliveira. Cabe aqui uma crítica ao técnico Claudinei, que demorou muito para mexer no time. No segundo tempo houve uma demora significativa para as modificações necessárias, principalmente no meio de campo. O jogador Anderson Leite, que estava posicionado na volância, não conseguiu recuperar nenhuma bola. O Heverson foi apagado, porque o Heverson não faz mais nada em campo. Já é a terceira partida que o Heverson é um mero espectador privilegiado. E aqui cabe também uma crítica à arbitragem. Quando o lance é mágico e difuso, isso é uma prática do campeonato. E por isso precisa ser tomada alguma atitude. Nós estamos falando da 22ª rodada e a evolução está ligada diretamente a uma mudança de perspectiva da sua direção técnica. E aí, chorões, beleza? Começando mais um programa Leite Derramado, dessa vez é um compilado de todos os vídeos que o Leite Derramado produziu, reunindo também todos os problemas que os nossos clubes estão apresentando até hoje. Eu não vou repetir esses problemas, a gente vai economizar um pouco de tempo aqui, vamos tentar ver soluções. Importante mencionar também que esse programa é em homenagem a um dos caras que eu mais li na vida, um verdadeiro gênio da literatura nacional, ele na sua forma despojada de contar histórias, cativa pela forma como ele contava as histórias, com bastante criatividade, uma poética belíssima, com certeza uma das inspirações mais claras do canal e também da minha vida. Então o canal deixa um forte abraço a Luiz Fernando Veríssimo. Se você tiver a oportunidade de ler Luiz Fernando Veríssimo, não perca essa oportunidade. É uma leitura brilhante. Se hoje eu gosto de escrever, faço algumas coisinhas, é por conta dele também. O Remo enfrentou o Criciúma em uma quinta-feira, dia 28 de agosto, às 9h35 no Mangueirão. Inegavelmente, o Remo fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo. Tem sido uma rotina, né? E a apresentação do canal é bem nesse sentido. São problemas recorrentes em que a gente indica o problema, fala sobre ele em todas as partidas praticamente e ele volta a acontecer, volta a aparecer na vida do Remo. Perdas de gol absurdas novamente e é um rodízio de perdas. A gente não pode dizer que é um só jogador que perde gol. É o time inteiro praticamente, todo o ataque, todo o meio de campo, sabe? A criação de jogada e a construção
construção, tá muito bem as roubadas de bola. O Remo conseguiu encurralar o Criciúma, deixou o Criciúma na roda durante praticamente o primeiro tempo inteiro e não conseguiu fazer o gol. O Antônio Oliveira sob pressão, tendo que apresentar um pouco mais do que nas últimas partidas e sem dúvida alguma apresentou muito mais, conseguiu extrair o melhor até dos jogadores mais complicados, que é o caso do Sávio. Sávio teve uma participação sucinta, mas quando foi necessário conseguiu encarar, conseguiu achar o Pedro Rocha e continuou tendo um protagonismo do jogo. Então o Remo foi bem resolvido na partida. Perdeu muitos gols e isso dificultou a conquista do resultado. Eu sempre fui favorável à demissão do técnico Antônio Oliveira. Acho que ele peca muito, justamente porque o Remo tem um elenco muito grande para conseguir solucionar esses problemas. Ele ainda não conseguiu solucionar, mas não se pode negar que houve uma evolução. Só que essa evolução trouxe problemas antigos. Os problemas do Remo continuam aí visíveis. E não adianta ele tentar na coletiva dizer o que vocês querem a mais. Vocês não estão vendo produção? Não, a finalização é uma parte do trabalho. O trabalho do último toque na bola, ele é fundamental. Se o Remo tem uma dificuldade, e essa dificuldade ela tá desde que ele chegou, não dá para se dizer que é inicial, que ele não sabia disso. Ele já jogou pelo menos 3 partidas em que juntou 1 milhão de bolas e perdeu, finalizou várias bolas, né, e não conseguiu o gol. Então é um defeito que ele já conhece. Ele deve solucionar se ele permanecer como técnico do Remo. Por outro lado, a arbitragem volta a subir ao palco do espetáculo como protagonista do resultado. Um lance bastante duvidoso, bastante complicado, dentro de um mangueirão lotado, duas equipes que lutam pelo mesmo objetivo, mas o árbitro faz a opção no lance duvidoso em manter a sua marcação de campo, discordando do VAR. É curioso que essa é a recessão máxima. Se o VAR chama para avaliar é porque a análise é muito mais precisa, muito mais delicada, vendo frame a frame do lance, então ele teria uma propriedade muito maior para diagnosticar a jogada. Mas o juiz mantém a posição de campo, dá o pênalti e dá a vitória ao Criciúma, porque não há como negar que uma bola no último lance do jogo não vai dar os 3 pontos para uma equipe. Então ele sentenciou o Remo à derrota. O meu ver particular, eu acredito que tenha sido pênalti, mas não há dúvida que é um lance duvidoso e interpretativo. Com certeza, se a jogada tivesse sido para outros clubes que são historicamente beneficiados, isso nem teria discussão, não seria pênalti nunca. Então a gente tem que saber que faz parte dos não queridinhos. Existem os queridinhos e os clubes paraenses são os não queridinhos. E o que nos resta é reclamar, permanecer reclamando, permanecer chorando para que alguém nos escute. Porque continuar sendo roubado, continuar sendo prejudicado no último minuto de lance, contrariando o árbitro de vídeo, é realmente de uma indignação nunca antes vista. Então eu não vou repetir aqui os problemas do Remo. O Remo fez uma boa partida, não conseguiu chegar ao gol. Eu mantenho aqui a minha posição sobre o Antônio Oliveira, apesar de uma grande evolução, e aguardo o novo jogo do Remo, torcendo para que o árbitro não seja o protagonista do jogo, como vem sendo. E se o Marcos Braz reclamou na última partida, nessa era para realmente todo mundo, toda a diretoria estar presente no pós-jogo, dando a devida relevância para o malefício que o Remo foi sujeito a receber. E o Paysandu enfrentou a equipe do CRB no sábado, 30 de agosto de 2025, às 4 horas no estádio Rei Pelé. Seguindo as mesmas regras do programa de hoje, os problemas do Paysandu estão escancarados. Temos vários vídeos do canal e várias análises em todo o Brasil, todo o YouTube, em toda a televisão, em todo o rádio, explicando o quanto o Paysandu foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o CRB, e poucas pessoas levantam o fato também do Paysandu apresentar os mesmos problemas já apontados no canal, sem solução, sem resolução, participação de jogadores que no início do vídeo deu para perceber o quanto eles não contribuem para a evolução do Paysandu no campeonato. O jogo contra o CRB era um jogo difícil, a previsão não era das melhores, apesar do Paysandu fora de casa apresentar um futebol melhor do que dentro de casa, por não ter a necessidade de organizar o jogo, né, ser o dono da partida. Então o Paysandu conseguiu se defender razoavelmente bem no primeiro tempo, apresentou boas jogadas. No primeiro tempo
e no segundo tempo. Infelizmente, logo no início do segundo tempo, houve a falha de marcação, a bola esticada pelo Meritão, chegou a feição para o Mikael, a marcação do Heverson novamente. Heverson e o Anderson Leite são o Garcês e o Diogo Oliveira ao contrário. Enquanto o Diogo Oliveira e o Garcês são os donos do time, o Heverson e o Anderson Leite fazem de tudo para prejudicar. Então, Heverson marcando mal novamente, construindo mal, jogando mal. Anderson Leite não dizendo a que veio, porque participa do jogo, porque é titular do time. Paysandu precisando de um meio de campo de pegada e o Anderson Leite sendo aquele meio de campo que faz figuração dentro de campo, olhando o tempo passar. Não dá para se dizer com clareza que houve uma evolução técnica ou tática da equipe do Paysandu. Entretanto, dá para se dizer que houve uma evolução de espírito, porque a crítica, se o efeito borboleta servir dessa vez, né? Entretanto, o que mais indigna é o total descompromisso do time do Paysandu em discutir o lance com a arbitragem. A complacência com a derrota é digna de um time que quer cair. No último programa da última rodada, foi direcionada a passividade que o Paysandu recebe as marcações dentro de campo, e nessa partida não. Parece que o Vilela é mais do que um jogador muito raçudo, ele é o termômetro da equipe dentro de campo, porque a reclamação com a árbitra Edna, ela foi muito mais incisiva por causa da presença do Vilela, que contagia o elenco do Paysandu, o grupo do Paysandu fica muito mais unido quando o Vilela está presente e reclama de verdade, postula a marcação de um pênalti claríssimo, um pênalti indiscutível não dado. Então o Vilela dá esse sangue e parece que o Paysandu sem ele fica anêmico. Se o Paysandu precisa dessa revolução dentro do elenco, essa revolução ela passa pela mão do Vilela e também precisa que o Paysandu faça mais por ele. Continuo novamente pensando que o melhor para o Paysandu seria a demissão do técnico Claudinei, mas vendo justamente nesse aspecto do efeito borboleta, vamos ver se faz algum tipo de pressão, faz algum tipo de alerta, como a gente já vem fazendo no canal, que esse alerta chegue nos ouvidos dos outros jogadores e que o Paysandu possa desenvolver melhor o seu futebol, pelo menos com vontade, hombridade. Se coloque em campo aqueles jogadores que realmente contribuam. O Paysandu não tem um elenco espetacular, mas também não pode dispor de jogadores que têm vontade de estar em campo, em detrimento de jogadores que estão em campo sem vontade. É isso aí, chorões. Aqui a nossa função é salvar o sofrimento. A nossa função é reclamar, a nossa função é diagnosticar os problemas que a gente entende que façam a diferença e que também parem de nos roubar, porque tá difícil. 2 partidas em que a arbitragem de campo prejudica, o VAR, que geralmente também prejudica, dessa vez tenta ajudar, e a arbitragem de campo mantém a sua posição pecaminosa contra o futebol paraense. Deixo aqui o meu abraço, agradeço a visualização do vídeo até agora, muito obrigado por assistir a mais um programa do Leite Derramado. Espero que esteja tudo bem aí com você. E deixo aqui o meu... Até logo! Pensei vagamente em estudar arquitetura como todo mundo. Acabaria como todos que eu conheço que estudaram arquitetura, fazendo outra coisa. Poupei-me daquela outra coisa, mesmo que não tenha me formado em nada e acabado fazendo essa estranha outra coisa, que é dar palpites sobre todas as coisas.